Meus amigos, tudo bem? Bom dia. Tudo bem, Cristiano? Bom dia, Marcos. Fala, Célia, tudo bem? Tudo bem, Marcos, graças a Deus. E você? Estamos aí nessa pandemia, mega preocupado, tá com a ideologia de se começar as audiências virtuais, perfeito, a partir do dia 19 de maio. É uma grande problemática, porque tem toda uma estrutura, né, para se realizar essas audiências virtuais, se falar efetivamente com os clientes, como se posicionar, depois do início das audiências de conciliação, vão para ser audiências de instrução. Então, eu só estou achando um pouco complicado, ok, nesse primeiro momento, que o pessoal está preocupado que os juízes não podem se contaminar, né? E como é que a gente recepciona todo esse povo no escritório de advocacia? Como é que passa aí a orientação? Ok? É um tanto que complicado, né? Então, está deixando todo mundo apreensivo. Eu não gostaria de receber no meu escritório inúmeros reclamantes, inúmeras pessoas nesse momento. Né? A maioria do pessoal, a grande maioria, faz uso de transporte público e assim vai, tendo uma rotatividade, você fica muito exposto ao risco. Então, eu acho que colocar o advogado também muito na linha de risco, entendeu? Os juízes não querem se contaminar, querem fazer da casa dele, ótimo. E nós, advogados, né? Como é que ficamos nessa linha? Como é que eu trago todas essas pessoas para o escritório? Né? Existe todo um preparo. Então, a partir dessa semana, a partir de hoje, abre-se os prazos processuais, que já serão uma loucura aí para se organizar. O pessoal chegou mega cedo aqui no escritório, tá efetivamente aí pensando nos prazos. E, num segundo momento, das audiências virtuais, né, para que a gente possa equacionar tudo isso. Então, é complicadíssimo, né? Deixar triste. Eu acho que vai perder um pouquinho a essência aí, mas é uma realidade que a gente tem que enfrentar. Então, agora tem que pensar em como proceder, né, com todas essas audiências que estão por vir aí, principalmente as audiências virtuais. Como é que efetivamente vai fazer a logística dessas pessoas, principalmente no escritório, né? Pelo menos até agora não tem ninguém aqui que ficou adoecido. E eu não gostaria de expor ninguém aqui com muitas pessoas, né? Não seria esse o intuito inicial. Então, não sei dizer. Vocês estão acompanhando essas normativas dos tribunais de audiências efetivamente virtuais, e é bom que vocês estejam aí antenados, porque é uma realidade muito próxima agora de vocês, né? E a gente tem que se adequar aí aos novos tempos. Então, estou só meio na dúvida como operacionalizar tudo isso dentro do escritório, com quantidade de pessoas, né, instrumental, medidas de segurança que eu digo até de contágio mesmo, né? Como é que vai se fazer? Vai se colocar máscara nessas pessoas, que é uma audiência, vão depor de máscara, vai sentar do meu lado, não vai sentar do meu lado, pode fazer da casa dele, mas muitas pessoas não têm internet boa, não têm aparelho de celular bom, então é um grande problema, é um problema complicado nos dias de hoje. A partir de hoje, estou meio pensativo a respeito disso, de como equacionar tudo isso, com a abertura dos prazos e com a realização de audiências agora, né, como proceder. Alguém tem alguma sugestão? Quer efetivamente dizer algo? Ninguém quer interagir comigo, vai ficar todo mundo quieto, é isso?
Bom dia, professor. Fala, Carolina, tudo bem? Tudo. Você me ouviu minha fala inicial ou não? Não, eu consegui entrar agora, eu tô com um problema na internet aqui. Ah, entendeu. Eu estava dizendo o seguinte, Carol, que a gente abre esta semana com algumas mudanças no Poder Judiciário, né? Então, a partir de hoje, abre-se os prazos processuais e vão também ser realizadas audiências virtuais, né? À distância. E a grande ideia é que os juízes não querem ficar expostos a grande público. Perfeito? Claro. E a minha indagação é, em relação aos advogados, perfeito, eles querem que se faça as audiências, aí você tem que trazer o cliente para o seu escritório, perfeito? Só que a partir do momento que você traz o cliente para o escritório, você abre, né, também a grande problemática do se pôr em risco, perfeito? São pessoas que fazem uso de transporte público, pessoas que precisam de orientação, então você tem que estar próximo. Nem todas as pessoas têm uma internet boa, às vezes são pessoas mais simplistas, como eu já disse, tem que fazer orientação, e tudo isso, na portaria, colocaram a responsabilidade do advogado pela internet, pela condução do cliente. Então, eu abro a semana preocupado com isso, né? O pessoal do escritório chegou muito cedo e está preocupado efetivamente com essas mudanças, né? A primeira abertura de prazo, que é a partir de hoje, e para a semana que vem já começa aí as audiências virtuais. E a grande discussão que se tem é como administrar, né, todas essas pessoas dentro do escritório, como proceder, sem se pôr em risco. Aí a pessoa está depondo numa audiência, o que eu faço? Eu dou máscara para ela, mas se ela está depondo, né, passo orientação, ela vai estar do meu lado, entendeu? Com o juiz perguntando. Então, é toda uma processualística aí que deixa todo mundo apreensivo, né? Eu, na verdade, não gostaria dessas pessoas, né, dessa grande quantidade de pessoas no escritório, porque você acaba se pondo em risco também, né? Perfeito. Eu só não sei como é que vai operacionalizar isso, porque o Bruno Covas está querendo fechar as principais aí, vias, né, de São Paulo, Radial Leste e outras mais. Eu só não sei como é que vai operacionalizar tudo isso para trazer essas pessoas efetivamente ao escritório. Mas, enfim. Mas é complicado, né? Porque deveria se pensar numa estrutura maior até para vocês não ficarem em riscos, né? Em risco. Então, aí a grande ideologia, a gente teve uma reuniãozinha agora de manhã no escritório, eu fico pensando nas pessoas, nos colegas advogados que têm escritório pequeno, tem gente que tem um escritório mega pequeno, né? Um escritório enxuto, entendeu? Como é que você coloca essas pessoas, né, num local fechado, né? Aí a portaria diz que efetivamente a pessoa tem que se cadastrar o e-mail e ela pode fazer da casa dela. Eu acho complicadíssimo isso. Você demanda a internet, você demanda um celular bom, entendeu? Como se vai se proceder na audiência, tem tudo uma... E se cai a conexão no meio da audiência? Tem toda uma processualística com o advogado, né? Uma interação de petição inicial e cliente. Então, eu só acho... complicado. Complicadíssimo, né? Fazer toda essa... Eu, do meu escritório aqui, do lado, eu tenho um terreno, né? Vamos dizer assim, um trabalho de paisagismo, é uma laje enorme, porque eu não tenho vizinho. Eu falei, eu vou colocar alguma coisa lá de fora, entendeu? Uma tenda aqui, eu vou ficar atendendo todo mundo dentro de uma sala de reunião fechado. É complicado. É muita exposição a risco, né? É muita exposição a risco. Isso com uma frequência, se fosse um caso esporádico, tudo bem, mas com uma frequência todo dia, aí eu estou expondo meus colaboradores a risco. Lógico. Então, é a preocupação que se tem. E, pelo jeito aí, ontem eu assisti no Fantástico as pessoas falando que a vacina, né, as pessoas que estudam a respeito disso, só para o final do ano que vem, aí eu fiquei mega triste. Falei, e agora? Como é que faz? Eu nem vejo mais programa, professor, para não ter estresse.
Bom, então, sei lá, comecei a segunda-feira refletindo a respeito disso. Então tá bom, Carol, vamos começar a nossa aula. Alguém queria falar mais alguma coisa, por gentileza? Eu queria perguntar, professor. Sandra. Olá, Sandra Rinco, tudo bem? Tudo, e o senhor, bom dia. Eu vou bem. Eu estou pensando nisso que você está falando, e isso daí, essa audiência tem que ser assim, uma atrás da outra, muitas por dia ou dá para marcar, ter um horário entre elas, mais tranquilo? Não tem essa história não, Sandra. As audiências que efetivamente se teriam no dia, né? Então, se nós teríamos 3, 4 audiências, vai se proceder da mesma forma, entendeu? Uma atrás da outra, assim, entra, sai? É desse jeito? Tem um tempo? Não, exatamente. Terminou uma, começa a outra no horário que elas foram agendadas. Perfeito? Funcionaria da mesma logística. Da mesma linha lá. Da mesma logística como se tivesse uma audiência presencial, né? E aqui não tem nem a desculpa, porque você pode ter 2, 3 computadores, ter celular e fazer audiência diferentemente do que se você tivesse a presencial, né? Que você tem que estar lá presente mesmo. O senhor tem uma sala grande de reunião? A minha sala cabe 6 pessoas, 6 a 8 pessoas, entendeu? Não vou dizer que seja grande, mas que não seja pequena. Mas depois do que eu vi ontem, né, os especialistas dizendo que o vírus fica no ar, entendeu? Até dentro de um grande supermercado, num restaurante, ele fica circulando no ar. Então, eu acho que independente de ser grande ou ser pequena, o risco é iminente, né? Eu tenho que passar orientação para as pessoas. Né? Tem que ser com máscara, né, professor? Tem que ser com muito álcool gel aí, alguém limpando de hora em hora, e ventilação, porque senão vai complicar mesmo a vida do pessoal, né? Não sei, estou meio assustado. Na verdade, terminando a aula de hoje, né, ligado a prazo, a gente já definiu algumas regrinhas, agora ligado à audiência, eu estou meio perdido, entendeu? De como efetivamente proceder e recepcionar as pessoas, né? E passar orientações de como efetivamente vai tratar tudo isso, né? As pessoas, como eu disse, fazem uso de transporte público, nem todo mundo tem um celular de primeira linha, nem todo mundo tem uma internet boa. Então, eu acho que vai ser assim meio complicado, né? Agora também os processos ficarem parados também não é a melhor das alternativas, que as pessoas precisam da tutela jurisdicional. E o senhor estava falando das vias aí, que o Bruno Covas, a partir de hoje já, né? Santos Dumont aqui em Santana e Avenida do Estado já estão fechadas, Radial Leste fechada. Avenida do Estado, Radial Leste, entendeu? Então, fechado já. Tudo fechado, é nessa linha. Então, eu fico imaginando até a locomoção dessas pessoas, né? Beleza, ela pode ser feita à distância, mas é o que eu disse, existe uma interação entre advogado e cliente, né? Entre a minha petição inicial e as argumentações do cliente. A gente precisa conversar, né, ao vivo, trocar uma ideia. Então, poxa, é difícil, viu? É uma realidade que vai doer, vai ter que ter muita sintonia entre advogado e cliente. Sabe o que acontece agora? Para ir voltando, tem que ser bem aos poucos, com muita calma e muita cautela em tudo isso daí, porque não tem jeito. Quando começar a voltar mesmo tudo ao normal, entre aspas, não vai ser normal, né? Então, a gente já tem que ir pensando mesmo, a partir de agora, como que vai fazer, porque não tem como. Imagina se fosse a escola, como que estaria? Todos os alunos de máscara, você não pode nem beber água, né? Nossa, é complicadíssimo, né? Se a gente for fazer uma análise disso, realmente, mas enfim, é o que temos para hoje. Vamos enfrentar essa situação.
mas que deixa a gente apreensivo e bem pensativo, né, de como proceder, é complicadíssimo. Eu aqui no meu escritório, a gente estava trabalhando sobre sistema de rodízio, uma semana um vem, outra não, né, diminuímos a quantidade de pessoal para não ter muita circulação. Agora, colocar pessoas aqui dentro, e estava sem audiência, sem nada, sem prazo, então estava tocando só o administrativo, estava tudo certo. Mas a partir do momento que você tem audiência e tem abertura de prazo, aí não dá mais. Aí as pessoas têm que retornar ao trabalho, né? E tem que realizar a audiência. Aí fica complicadíssima essa situação, né? Fica muito complicado. Mas vamos ver aí o que a gente consegue nas próximas semanas aí. Eu passo aí um feedback para vocês da experiência, né? Vamos ver. Tá bom. Hoje inicia com prazo, tá? Hoje já tem abertura de prazo. Isso é bom saber como que vai ser. E aí a gente, na próxima semana, vê o que eu vou decidir. Na verdade, não decidi nada ainda, porque não sei nem por onde iniciar. Essa é a grande verdade, entendeu? Não sei nem por onde iniciar, como criar toda essa estrutura de informática, de câmera, de logística, de trazer as pessoas, de recepcionar as pessoas, né? Onde deixar, que nem você perguntou para mim, uma seguida da outra. Então, se você tem um reclamante e 3 testemunhas, se você colocar só 2 audiências, entendeu? Bem simples, tem quase 10 pessoas juntas, né? Mas os colaboradores, é muita gente fechado, entendeu? Não dá, é complicadíssimo. Vai ter que ver quem tem a internet boa, quem não tem, vai ter que pensar bem nisso, porque realmente é complicado. Então, tá bom, meus amigos. Então, vamos iniciar a nossa aula. E eu inicio falando o seguinte: a gente precisa fazer uma tarefa para a B2, na qual eu já vou passar para vocês, porque a entrega, adivinha quando é? Para a semana que vem, lógico. Perfeito? Então, já vou colocar aqui, ó. Deixa eu compartilhar minha tela. Só um minutinho. Vou colocar aqui. Vocês estão vendo? Sim. Que ótimo. Então, por gentileza, entrega para a semana que vem, é bem simples essa tarefinha para a gente somar aí compor a nota aí da B2. Então, colocar o nome, o RA, não esquecer, por favor. Data de entrega 11 de maio de 2020, sem prorrogação. Então, a gente vai fazer o quê? Vai fazer estudo dos casos de recuperação judicial e falência das empresas. Varig, vou até 2 pontos aqui das empresas. Varig, Oi, Saraiva, Eternit, Teca e OAS. Tá? Após o levantamento de dados, escolha 2 empresas dessas 2 aqui e faça a petição inicial do pedido de recuperação extrajudicial, do pedido de recuperação judicial e falência das empresas escolhidas. Você poderá se colocar na posição de requerente ou devedor, tá? E os dados podem ser fictícios. Então, se vocês fizerem um estudo bem simples aí na internet, da Varig, da Oi, da Saraiva, da Eternit e assim vai, perfeito, a gente já tem condições de fazer as petições iniciais, a gente vai só escolher 2, tá? Dentre essas. E vai fazer um pedidinho, né? Uma petição inicial do pedido de recuperação extrajudicial, um pedido de recuperação judicial e o próprio pedido de falência das 2 empresas escolhidas, tá? E a gente pode se colocar na posição de requerente, tal como um pedido de autofalência, tá? Ou efetivamente na posição, né, de devedor, não, de credor, perdão, de credor, tá? Quando a gente pede a falência ou de alguma empresa qualquer, né? Então,
principalmente no pedido de falência. E os dados a gente pode colocar aí dados que vocês entendam fictício. Então, dê uma lida a respeito destas empresas, ok? Varig, Oi, Saraiva, Eternit, Teca, EOS, e vamos elaborar as peças processuais, tá? Alguma dúvida a respeito do que foi mencionado aqui, a respeito do trabalho para se entregar dia 11 de maio? Alguém tem alguma dúvida? Professor, te entrega por e-mail? Por e-mail. Então, nessa pergunta da Carol por e-mail, eu acho que o Samuel não está online, né? Mas vocês passam essa orientação para ele, por favor. Vocês são ensalados, para cada classe entrega aí efetivamente para o seu representante de classe, né? E o representante de classe entrega para mim apenas e tão somente tudo de uma única vez, para eu não ficar com um monte de e-mail aí salteado. Perfeito? Então, entrega aí para o representante de classe, e o representante de classe direciona para mim. Tudo bem? Professor, dá uma explicadinha novamente como que é? É uma petição? Tá, vamos lá, vou começar tudo de novo. Por favor, obrigada. Imagina, vamos lá, à disposição. A gente vai estudar os casos de recuperação judicial e falência, tá? De algumas empresas. Eu estou nominando algumas, tem várias empresas por aí, mas vamos ficar nessa. Da Varig, da Oi, Saraiva, Eternit, Teca e OS. Perfeito? Então, sugestionei efetivamente estas empresas. Vocês vão fazer um levantamento de dados destas empresas. Depois que fizer o levantamento de dados, você vai me escolher 2 empresas. Dentre estas, pode escolher 2. Varig, Oi, Saraiva, Eternit, Teca e OS, e assim vai. E aí vocês farão, né, uma petição inicial, perfeito, que na verdade são 6, né? Contendo um pedido de recuperação extrajudicial, um pedido de recuperação judicial e um pedido de falência destas empresas. Tá? Então, para cada empresa escolhida, que serão 2, perfeito, vocês me farão 3 peças. Uma, pedido de recuperação extrajudicial, pedido de recuperação judicial e pedido de falência das empresas escolhidas. E vocês podem se colocar na posição de requerente, que seria o devedor, né? Ou de credor. Você está pedindo aí a falência de alguém. Você se coloca na posição que você quiser. E coloca os dados que sejam aí fictícios. Perfeito? Então, essa é a grande ideologia. Perfeito? Deu para entender, Sandra, e demais colegas, ou não? Sim, eu não tinha entendido que seriam 6. Desculpa, tá? Por isso que eu pedi novamente a explicação. São 6 peças, 2 de cada, né? A gente escolhe 2 empresas e faz um joguinho de 3 peças de cada uma dessas empresas. Perfeito? Obrigada. É isso, entrega dia 11. Tudo bem? Entrega para o representante de classe, ele coloca isso tudo dentro de um arquivo só, envia para mim, para eu poder fazer o levantamento. Tá, aí vocês já ficam tomando conhecimento de como se deu aí efetivamente a processualística, né, dessas empresas. Pediria a vocês, escolham o que vocês acharem melhor, mas não deixem de dar uma lida, em especial no processo falimentar da Varig. Ela é bem interessante, é uma das primeiras, a primeira dos processos falimentares, quando da época da nova legislação, né, da 11.101 de 2005, foi efetivamente um processo bem substancial, perfeito, e a gente encontra isso na internet de uma forma bem resumida e bem clara, até que para que a gente tenha aí um conhecimento de
como iniciou a norma, né? E se começou efetivamente aí pela aplicabilidade da norma, começou-se pela falência da Varig, ok? Então, façam aí um estudo a respeito dela. Pode escolher outra empresa, mas achei bem interessante da Varig. Outro detalhe que vai de encontro agora, já que ninguém tem nenhuma pergunta em relação ao trabalho, mas se tiver, depois vocês me perguntam, estou à disposição. Um outro detalhe, a aula passada eu conversei com vocês e a gente estava trocando ideia falando que as empresas, na maioria das vezes, quando está em processo de falência, tá? Ela começa a praticar atos tal como comprar demais mercadoria, estocar. Então, é um ato suspeito, é um ato ruinoso, perfeito, e a gente tem que ficar bem antenado a isso, tá? E por que você está dizendo isso, Marco? Eu estou dizendo por causa da Saraiva, depois vou até efetivamente compartilhar com os colegas. No caso da Saraiva, ela fez uma compra efetivamente enorme de livros e o juiz que está conduzindo, né, o processo falimentar dela pediu que ela devolvesse todos os livros, toda a compra, porque o pessoal que forneceu a ela disse que seria um prejuízo enorme. E agora, nessa última semana, foi a última decisão, a Saraiva entrou com recurso discutindo que efetivamente é a atividade fim dela, compra e venda de livros, tá? Então, ela dentro de um processo aí falimentar de recuperação judicial, perfeito, ela precisava desta compra enorme de livros. Mas o Poder Judiciário não se entendeu assim, ela entrou com recurso para se discutir a respeito desta compra, e foi o que nós comentamos, né, estou falando tudo isso, foi o que nós comentamos a aula passada, né, quando começa a efetivamente ter uma compra enorme, começa a se estocar mercadoria, significa dizer que a empresa talvez não esteja indo bem das pernas, né? A ideia é efetivamente ir para um processo falimentar e depois ela acaba, quando a gente fizer a parte de habilitação, arrecadação da mercadoria, ela tenta pagar o passivo dela com o patrimônio dos outros. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Quando você está com ato suspeito, a empresa nos últimos tempos vem comprando muita mercadoria. Não era essa quantidade aumentar demais e efetivamente não era previsto essa compra exorbitante. O que está acontecendo? Tá? Efetivamente está praticando atos ruinosos aí, com tendência aí de entrar num processo de recuperação judicial ou efetivamente num processo de falência. A Saraiva, neste momento, vou compartilhar isso com a Carol, ela repassa para vocês, com o Carol e com o Samuel, foi uma decisão da semana passada a respeito da Saraiva, e o juiz efetivamente pediu que nenhuma compra fosse efetuada e que houvesse aí a devolução de pelo centro de distribuição de todos os livros adquiridos. Ela fez uma compra enorme e mandou se devolver tudo, porque ela está num processo extremamente complicado de recuperação judicial. E a alegação dela é que, efetivamente, faz parte da atividade fim dela, então, para ela sobreviver, ela precisa comprar para revender. Se ela não tiver isso, realmente ela vai para um processo de falência. Então, é complicado, né? É duro se ter uma ideologia, né? Decidir qual que está com razão. Realmente, Saraiva compra e vende livros. Sem livro, ela vai vender para quem? É complicado, sendo que os livros, as edições mudam a cada ano, e se partir do pressuposto que a gente ainda está no início do ano, é uma complicação, né? O juiz vai ter que dosar isso muito bem. Eu não tenho conhecimento dos autos do processo, mas efetivamente tem que ter aí uma boa argumentação a respeito disso. Vocês estão acompanhando alguma coisa de alguma dessas empresas, de alguma empresa no caso de falência e recuperação?
Algo nesse sentido ou não? Ei, amigos, falem comigo. Eu dei uma lida, Marcos, na da Saraiva. Na da Saraiva? Então, foi isso que a gente conversou a aula passada, não foi? Né, da compra efetivamente em grande quantidade para deixar estocada. Ok? Então, é efetivamente o que aconteceu com a Saraiva. Que triste, hein? É triste você ver uma empresa com essa magnitude, não só ela, como outras, né? Efetivamente entrar nesse processo aí falimentar. É chocante, mas é o que temos para hoje. Ok? Tudo bem? Mais alguma dúvida relacionada aí ao trabalho, alguma coisa ou não? Então, vocês hoje não estão interativos comigo, eu estou me sentindo meio abandonado. Mas, enfim, o que está acontecendo? Estou com sono, né? Depois do feriado. Então, vamos dar início aí na nossa unidade 3, sessão 2. A gente finalizou a aula passada, unidade 3, sessão 1. Aqui a gente está estamos bem aqui no cumprimento aqui das unidades, não estamos nem um pouco atrasados, graças a Deus. Agora vamos, a partir de uma nova realidade, a apuração dos ativos, a habilitação dos credores e as deliberações quanto à forma de realização dos ativos. Então, quando a gente efetivamente está no processo falimentar, a gente tem que apurar, né, os ativos, o que a empresa tem de patrimônio, ok? Eu já conversei com vocês a respeito disso, tem colegas advogados que efetivamente trabalham nessa linha de trabalhar com valuation, se chama, né? Que é efetivamente fazer a apuração e a avaliação dos ativos da empresa. Então, quem trabalha com valuation, tem advogado que é especialista nisso, que faz cursos específicos para trabalhar com valuation, que é a apuração do ativo e ver quanto efetivamente ele vale, principalmente de patrimônio de bem imóvel. Tem muita gente que cresce, né? Conselho Regional dos Corretores de Imóveis, para fazer efetivamente um curso específico para trabalhar com apuração de ativos. Quando a gente fala de ativos, o estoque é um ativo, mas eu falo principalmente nos ativos de bens imóveis, né? Quanto efetivamente vale a minha empresa, qual é o valor dela, ok? Então, quando a gente está nesse processo falimentar, a primeira coisa é fazer a apuração destes ativos. Não podemos nos esquecer que a grande ideia de quem está falido não é porque a pessoa está num processo de falência, né, porque a gente já viu recuperação judicial e recuperação extrajudicial, que a pessoa não quer que o seu ativo seja muito bem apurado, muito bem valorizado. A ideia é efetivamente falir e falir bem. O que é falir bem, Marcos? É com a apuração de todos os ativos, né? Quando haja a realização deles, a venda deles, é que efetivamente pague-se todo mundo e efetivamente o falido não deva nada mais para ninguém. Perfeito? Para não se chegue num termo que nós conhecemos de falência frustrada. Perfeito? Onde efetivamente o patrimônio dele, né, do falido, não consegue pagar a todos. Isso é extremamente complicado, porque você vai ter uma falência frustrada. Alguém aí vai ficar no prejuízo, não vai receber nada. Então, esta parte, em especial de apuração dos ativos, é extremamente relevante, perfeito? Porque tem que se apurar muito bem, aí tem que se pegar um profissional extremamente gabaritado para que ele apure esse ativo corretamente, né? Para que ele tenha efetivamente noção do que vale aquele objeto, né? Então, tem que se ter, a pessoa que trabalha com valuation, né? Ela tem que ter um conhecimento bem específico e tem que, na maioria das vezes, não dá para se conhecer preço de tudo. Tem que efetivamente se socorrer de
terceiros, né, para que ajudem aí fazer a apuração de quanto vale esse ativo. Mas, Marcos, você não tem lá, você não pode pegar imposto de renda, o ativo imobilizado, mas é um tanto que complicado. Se você pegar, por exemplo, bem móvel, veículo, a gente pega a tabela de imposto de renda, diz que o veículo ele se deprecia 20% ao ano. Então, significa dizer que a cada 5 anos ele já não tem mais valor nenhum. E a gente sabe que um carro, depois de 5 anos, se ele for bem cuidado, ele faz parte da frota numa empresa, ele tem valor econômico. Né? Ele tem valor, tem pessoas interessadas em comprar. Então, não adianta eu ir pela depreciação legal, tal como tabela no imposto de renda, que vai nos dizer que a cada ano o veículo é depreciado em 20%, em 5 anos, efetivamente, ele não terá valor nenhum. Não é o correto, ele terá um valor, sim. Né? Aí tem que se verificar o estado desse veículo, que pé que ele efetivamente encontra, para eu poder apurar esse valor, ok? A mesma coisa que máquina. Meu pandinho. Deixa a pastinha aqui. É a Isméria. Vamos ativar o mudo aqui, né? Então, nesta linha que nós estamos conversando, essa parte de apuração é extremamente importante. Até a gente conduzindo esses processos de falência, a gente não tem conhecimento específico a respeito de determinado assunto. Eu trabalhava com uma empresa que fazia sacarímetros, sacarose, esse equipamento ele mede a sacarose da cana, né, para verificar se a cana efetivamente está pronta para o etanol, se ela efetivamente vai para o açúcar e várias destinações a respeito dela. Então, tem um equipamento que é um sacarímetro, que mede a sacarose da cana. E é o tamanho de um computador, né, um console de um computador. Nada mais do que isso. Quando foi fazer a apuração dos ativos, o pessoal pegava e só deixava a caixa fechada sem nada dentro. Então, a pessoa que estava fazendo a apuração do ativo apertava lá o botão, acendia a luzinha, mas o que tinha de equipamento dentro dali? A mesma coisa que um computador sem nada dentro, sem a placa-mãe. O que ele faz? Faz nada, é só uma caixa. Perfeito? Então, tem que se tomar muito cuidado com essa apuração de ativo aqui, para que o valor, efetivamente, seja o mais realista possível, né? Possível. Por isso que faz parte aí de uma realidade, que ele seja o mais perto do real. Então, não adianta a gente só ficar aqui, efetivamente, nas depreciações legais, né? Tipo tabela de imposto de renda e assim vai. Perfeito? Então, essa apuração tem que ser bem pormenorizada mesmo, para que a gente tenha aí a grande ideia nesta fase efetivamente já pensar no final dela, que é a realização dos ativos. Tá? Eu tenho que vender tudo, tenho que, com o fruto da venda, pagar todo mundo, para que efetivamente a minha falência chegue aí no zero, ok? Paguei todo mundo, vendi tudo, paguei todo mundo, não devo nada mais para ninguém. Senão a gente vai ter o que nós chamamos de uma falência frustrada, tá? Quando o passivo é maior do que o ativo. Então, teremos problemas nisso. Fazer habilitação dos credores, né, ver efetivamente para quem a gente deve, qual o valor que é devido para cada um. Então, eu tenho que ter este quadro de credores, fazer esta habilitação, ok? E as deliberações quanto à forma de realização do ativo. Cabe aí o administrador judicial solicitar ao juiz como vai deliberar a forma de venda, né, de realização desses ativos. Tem alguns produtos que são perecíveis, outros produtos não são perecíveis, perfeito? Então, eu tenho que ver se eu vou pedir uma tutela de urgência aqui para vender esses que são perecíveis o mais rápido possível,
tá? Eu tenho que entender que, efetivamente, quando eu estou se tratando num processo de falência, perfeito, é um processo demorado. A gente tem que fazer uma projeção, no mínimo, aí de uns 10 anos de tramitação processual, como eu estava falando de veículos lá, perfeito, depreciação, segundo a tabela de imposto de renda, 20% ao ano. Mas se esses veículos ficam expostos ao tempo, com certeza eles serão depreciados e, efetivamente, terão baixo valor, né, quando for proceder à realização desses ativos. Então, tudo isso tem que ser catalogado para pedir para o juiz uma antecipação, né, uma tutela para se vender com antecedência, para fazer a realização desse ativo e transformar tudo isso em caixa. Sem prejuízo, tem que se tomar cuidado para que nenhum bem, né, ele efetivamente desapareça. Perfeito? Então, nessa massa falida, tudo tem valor econômico. Então, tem que tomar as deliberações em relação à venda e à proteção deste patrimônio. Tudo tem que ser devidamente catalogado. E aqui, qualquer coisa, seja de baixo valor ou de valor alto, ele tem que ser catalogado, ele tem que ser relacionado e ele tem que ser estimado, o valor que efetivamente se pretende com ele, tá? Então, são essas três formas, né? A apuração dos ativos, a habilitação dos credores e, efetivamente, a realização dos ativos, a venda deles. Essas três ideologias de imediato, a gente tem que proceder. O juiz é protagonista nesta fase, pois é responsável pela prolação de decisões sobre as habilitações de crédito e impugnações, sobre a possibilidade de continuação provisória das atividades do devedor no processo falimentar. Então, cabe a gente, né, aqui o texto fala, o juiz é o protagonista nesta fase. Perfeito, só que quem tem que demonstrar as melhores práticas desse processo somos nós. Nós que somos os operadores do direito, tem que levar para o juiz, né, para que ele tome a melhor decisão, ok? Sobre a habilitação do crédito, se há impugnação quanto a valor. Lógico, se eu estou fazendo uma apuração de ativo aqui, para quem está no processo falimentar, com certeza ele vai querer apurar pelo valor bem mais alto. Perfeito? Mas precisa ver se esse patrimônio efetivamente tem valor de mercado, né, no qual ele considera justo. Tá? Então, eu tenho que ver essa habilitação de crédito e, consequentemente, a impugnação. Porque, com certeza, o credor vai falar, nossa, esse valor não corresponde à realidade, não vai chegar nesse valor nunca. E se eles não chegarem nesse valor, não vai ter liquidez, não vai dar para se apurar, não vai dar para se, efetivamente, vender, né, proceder à realização desses ativos. Perfeito? Aí é o juiz que vai deliberar. Com certeza, vai determinar a perícia técnica, tá? Para ver, efetivamente, quanto vale estes patrimônios, né, esses bens móveis e imóveis, tá? Bem como sobre a possibilidade de continuação provisória das atividades do devedor no processo falimentar. É melhor encerrar as atividades ou, efetivamente, é melhor produzir, né, até o estoque final para encerramento das atividades? Então, aí tem que verificar, esse estoque é perecível, esse estoque não é perecível, é melhor, efetivamente, para as pessoas que eu estava fornecendo, na qual eu já me comprometi a fazer a entrega de determinado equipamento, de determinado material. É melhor eu continuar com as atividades, ainda que provisórias, só para fazer entrega e para poder arrecadar esse valor, tá? Do que efetivamente paralisar no meio da produção. Então, é o juiz que tem que ser o protagonista disso, ele que tem que fazer essa análise criteriosa, lógico que, né, sobre a nossa supervisão e cada empresa tem uma história a respeito dela. Então, é a gente que vai ter que levar qual é a melhor saída que a gente entenda, né, para que o juiz tome aí a melhor decisão. Muitas das vezes, ainda que a empresa continue trabalhando provisoriamente, é uma saída muito boa, entrega o que tem, recebe, você já está transformando isso em dinheiro.
Porque resolver tudo com dinheiro é muito fácil. É muito melhor do que deixar toda uma produção parada, todo um estoque parado, que depois a gente vai ter que avaliar para depois vender. Então, é melhor o destinatário final, né, desta mercadoria que ele compre, ok? Porque aí a gente está falando de numerário. Com dinheiro é muito mais fácil de se resolver aí o processo de falência. É muito melhor para todos nós, tá? O termo legal de falência é a determinação do período suspeito. Então, quando a gente está efetivamente num processo de falência, você sabe que contratar com uma empresa que está num processo falencial, né, é um tanto que complicado. Como eu disse aqui, aquela pessoa que comprou numa empresa efetivamente que está em processo de falência, se ela já pagou alguma coisa, ela vai ficar no risco se vai ter a entrega ou não, porque aí precisa ter um monte de coisa envolvida, né? Se colaboradores vão voltar a trabalhar, tem empresa que não tem nem energia elétrica, se vai ter logística para entrega, tudo isso tem que efetivamente ser levado ao conhecimento do juiz. Por isso que é nominado num período suspeito. A gente não tem certeza de nada, tá? Se efetivamente o que a empresa em processo falencial, se ela efetivamente vai cumprir o que efetivamente ela tem, no qual ela acordou. Ela já está numa situação efetivamente caótica, complicadíssima, tá? Trata-se de um ponto de referência em que o juízo opta por determinar a partir de qual momento atos praticados pela sociedade falida devem ser investigados, para a apuração de eventuais crimes ou para que haja o ajuizamento de ações capazes de tornar eventuais transações ineficazes em relação à massa falida. Aí, efetivamente, é como a gente se está conduzindo esse processo de falência. Será que, efetivamente, como nós estávamos falando aí da Saraiva, será que a compra de livros, tá, é efetivamente um meio de ela se recuperar, né? E ainda, ok, manter uma continuação provisória das suas atividades, ou efetivamente a compra exacerbada de livros, ok, a gente pode tornar essa transação ineficaz, né? Só está comprando efetivamente para ter mais bem à disposição aí para uma venda. Aí, do que a gente levar para o juiz, ele que vai dizer efetivamente o que é o melhor, né? Nesses atos praticados pela sociedade, qual é a melhor saída. Perfeito? Então, vejam que é um trabalho, né? Quando a gente está na militância aí, de um processo de recuperação judicial ou de falência, é um trabalho árduo. Você tem que ter aqui provas extremamente robustas. Tal como eu disse, a falência argumentada, a recuperação judicial da Saraiva, tal como eu disse, ela está dizendo que é a atividade fim dela, né? E que efetivamente os livros é para a atividade fim dela. Se ela não tiver atividade fim, ela não vai. Se ela não tiver livro, que é um insumo dela, ela vai conseguir sobreviver. Ela está num processo de recuperação judicial. E o juiz determinou que não. Está brigando aí por causa desta decisão. Então, é um trabalho árduo aqui para convencimento. É um trabalho árduo. Aí, quem tem que verificar isso é o juiz de direito. Ele que tem que ser, né, o protagonista e tem que optar aí por determinar quais os atos que devem ser praticados aí pela sociedade falida. Perfeito? Então, muitos detalhes, entendeu, que a gente tem que passar para que o juiz possa aí tomar a melhor decisão. O juiz deve se manifestar acerca da continuação provisória das atividades empresariais do devedor. Existem casos em que a quantidade pode conservar ativos da empresa, evitando um prejuízo maior. Como eu mencionei, se você tem aí um estoque e esse estoque é perecível, né, é muito melhor, e tem um comprador para este estoque, né, para esta matéria-prima, para o produto acabado da empresa, então é muito melhor, né,
a continuação provisória dessas atividades empresariais. Porque se efetivamente encerrar o processo produtivo no meio, com certeza o prejuízo será maior, tal como efetivamente o perecimento dessas mercadorias. Então, meus amigos, aí a gente tem que olhar cada caso em concreto e ver o que efetivamente vai ser postulado em juízo. Como eu disse, é um trabalho árduo, é um trabalho pormenorizado, é um trabalho que muitas das vezes a gente tem que interagir com o processo produtivo da empresa. Você não está só atrelado, tá, a questões de processo de falência. Não dá para aqui só ficar discutindo processo, fases processuais. Fases processuais, basta ler a Lei 11.101, vocês terão conhecimento simples. Não terá muito segredo, né, de como proceder. Perfeito? Mas eu preciso saber da processualística, da logística, da produtividade na empresa, para eu ter argumentos para levar isso em juízo. Né? Então, na verdade, muitas das vezes você está trabalhando aqui com o próprio administrador da empresa, com as pessoas que coordenam esse processo produtivo, para que a gente possa aí dar uma melhor direcionamento para o juiz. É muito melhor do que, efetivamente, uma simples predição, tá? Contanto que eu acho que em algumas falências a gente deveria converter o julgamento em diligência. O que seria converter o julgamento em diligência? Deveria o juiz sair, sabe, da sua mesa, da sua cadeira e ir até o local da empresa, ver como essa empresa efetivamente funciona. Converter o julgamento em diligência. Excelência, vamos lá, eu quero te mostrar como é que funciona o processo produtivo dessa empresa. Perfeito? Para que Vossa Excelência entenda isso. Porque petição, papel aceita qualquer coisa. Né? Quem garante que aqueles dados estão corretíssimos? Quem garante que a empresa efetivamente, ainda que esteja trabalhando numa forma precária, mas está trabalhando? Perfeito? Então, é bem interessante essa parte de conversão de julgamento em diligência para acompanhar isso, né? Ver a empresa em si, uma visão macro da empresa, e não naquela visão apenas que advogado diz, que credor diz, e o juiz tem que efetivamente decidir, né? Então, pode ser que ele não decida tão bem. E aí, efetivamente, você está falando de uma ruína aí de empresas. Eu não sei quantas lojas a Saraiva tem, mas tem um monte. Todos os shoppings que ia, tem Saraiva. Você vai lá na Praça da Sé, Saraiva. Ok? Comprei muito livro na Saraiva. Para que tenha uma decisão mal tomada, né? Se a empresa já não está bem e tem uma possibilidade de se levantar, aí essa decisão mal tomada com certeza vai levar ela à quebra. E aí é um tanto que complicado, né? Quando da sentença declaratória de falência, surgem algumas frentes. Clique nas abas para saber quais. A fase de habilitação ocorre com a definição do quadro geral de credores e da ordem de recebimento dos créditos. Formado o quadro geral de credores, é definida a classificação e ordem de pagamento dos credores, tá? Pessoal, a gente quando está num processo de execução, que não tem nada a ver aqui com o processo de falência, a gente efetivamente tem que, e não consegue receber nada, a gente tem que tomar cuidado, que às vezes está rodando um processo falimentar e a gente não tem conhecimento. Então, quando a gente está no processo de execução, a gente manda ofício para o Bacen, manda ofício para a Arisp, manda ofício para o Detran e volta tudo negativo, ou seja, a gente não está tendo êxito aí no recebimento, perfeito, precisa se puxar uma certidão de distribuição de feitos efetivamente civis e falimentares no foro central, para saber se essa empresa não tem qualquer pedido de recuperação judicial ou falência dela, né? Porque aí eu tenho que fazer a parte de habilitação do crédito. Não esqueçam, como eu disse naquele processo disse aula passada, no processo de execução, os juízes são loucos para extinguir a execução. Então, ele dá o despacho, né?
Você manda ofício para o Detran, manda ofício para o Bacen, manda ofício para a Arisco, não achou nada de patrimônio, o despacho é padrão. Indique meios passíveis de execução. Você já não achou nada. Perfeito? E ele dá vírgula, né? Sob pena de extinção. Se ele extinguiu o crédito, acabou. E muitas das vezes você tem aí, você pode pegar este seu crédito e habilitar no processo de falência. Tá? Também a última coisa que você pode fazer para o credor. Se chegar nesta fase, se habilitou o crédito, não tem mais o que você fazer. Aí é aguardar, né? Para efetivamente esperar aí a ordem, né? De recebimento do seu crédito. Perfeito? Ver em qual crédito você se enquadra, a gente vai ver isso, e ver quando você irá receber. Torcer efetivamente para que não se termine esta falência numa falência frustrada, ok? E você não consiga efetivamente receber. Por que chama-se falência frustrada, professor Marcos? Porque a ideia da falência é exatamente arrecadar todo o patrimônio e pagar a todos. Que a massa falida consiga pagar a todos. Né? Esta é a grande ideia. Perfeito? Fazer efetivamente a formação da massa falida e que ela possa aí pagar a todos. Essa é a ideia, efetivamente, do processo de falência. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. A arrecadação é o procedimento pelo qual o administrador apreende bens, livros e documentos com o objetivo de resguardar os interesses da massa falida e evitar a dilapidação do patrimônio e a sua venda pelo devedor. Especificamente quanto aos bens, a arrecadação compreende inicialmente todos os bens que estejam na posse da sociedade falida, ainda ali que não lhe pertençam por segurança. Perfeito? Então tem que se tomar muito cuidado. Eu tenho vários problemas nesse sentido, porque, principalmente agora, eu advogo para uma empresa de sorvetes. Está todo mundo quietinho? Deixa eu ver se está alguém aí. Tem bastante pessoas. Eu vou até explicar. Deixa eu voltar aqui de novo. Eu advogo para uma empresa de sorvete que ela trabalha da seguinte forma. Ela pega os freezers e coloca nas lojas de conveniência. Em supermercado, postos de gasolina e assim vai. Ok? E o que acontece? Muitas das vezes, um posto de gasolina, uma loja de conveniência, assim vai, acaba encerrando as suas atividades, acaba falindo. Só que o freezer está lá dentro, ok? Ainda que não lhe pertençam, tá aqui, deixa eu gravar isso aqui, ainda que não lhe pertençam por segurança. E o juiz da massa falida não quer nem saber, o juiz falencial, ele manda efetivamente aprender a arrecadar esse bem. Só que esse bem não pertence, é meu. Eu deixei lá por consignação. Eu deixo o freezer por consignação e o sorvete que é posto à venda. Mas o freezer é meu. Perfeito? Aí eu tenho que entrar dentro do processo de falência, alegando que o freezer é meu, eu tenho que comprovar, né, efetivamente, que o freezer pertence à minha empresa e que esse freezer não pertence à massa falida. E que eu tenha que pedir a exclusão dele desse processo de falência. Embargos de terceiro, tá? Então, nesse processo de arrecadação, é o procedimento pelo qual o administrador apreende bens, livros e documentos com o objetivo de resguardar os interesses da massa falida, e evitar a dilapidação do patrimônio da sua venda pelo devedor. Especificamente, quanto aos bens, a arrecadação compreende inicialmente todos os bens que estejam na posse da falida, ainda que não lhe pertençam por segurança. Então, se prova a propriedade, se prova apenas, então, somente a posse. Aí, efetivamente, o proprietário do bem, né, é que tem que buscar esse patrimônio. Então, eu tenho várias ações, né, contra várias empresas, ok, ações incidentais, para ter esses freezers de volta. Senão, eles vão para a massa falida e podem efetivamente ser avaliados e depois vendidos. Perfeito?
Então, vejam que é um problema complicado, tá? E a lei é clara. Todos os bens que estejam na posse da sociedade falida, ainda que não lhe pertençam, por segurança. Então, faz o seguinte, arrecada tudo, aprende tudo, ninguém mais põe a mão, perfeito? E o titular, né, da propriedade é que depois efetivamente entra em juízo para pedir a exclusão desse bem, desse processo falencial, tá? Então, vira e mexe, eu estou entrando com ações aí para pedir a exclusão. Tem negocio que advoga para essa empresa de sorvete para pedir a exclusão desse patrimônio que não pertence à massa falida. E pensa que isso libera fácil? Não libera fácil. Aí, qual a importância de se ter um bom contrato de comodato, bem formalizado, ok? Tem que ter uma cláusula dispondo a respeito disso, que na ocorrência de um processo de recuperação judicial e falência, perfeito, a posse do bem será restituída a quem de direito, para deixar bem claro para o juiz que este patrimônio não pertence efetivamente à massa falida, tá? Por isso que eles são, isso faz parte do ativo da empresa, né? Por isso que é feito um inventário, tá? Colocando-se toda a numeração no freezer, se catalogando ele faz parte de um ativo imobilizado, né, da empresa, para que isso efetivamente, a hora que acarrete um problema desse, eu tenha onde demonstrar para o juiz para eu ter esse patrimônio de volta. Ok? Habilitou, arrecadou, temos que, já que arrecadou, tem que avaliar, tá? Após a arrecadação, os bens são avaliados para posteriormente ocorrer a venda dos ativos. Então, nesta fase aqui, é uma fase de extrema importância, porque a avaliação tem que ser a mais perto da realidade possível, né, para que efetivamente não haja aí uma avaliação a menor, e quando for ocorrer a venda aí deste patrimônio, nós não tenhamos aí problemas, ok? Ele não fique aquém do valor de mercado. E sem prejuízo, que se também tiver um valor bem exacerbado, bem alto, esse processo de falência vai demorar demais. Então, quanto mais próximo aqui da realidade, mais liquidez ele terá. Perfeito? Mais liquidez ele terá. Então, isso a gente tem que efetivamente aí demonstrar para o juiz de direito. Então, vamos lá. Por último, destas fases de habilitação, arrecadação, avaliação e definição de realização de ativo, a realização do ativo se dá por alienação em bloco da empresa, né, abrangendo todos os estabelecimentos, a alienação da empresa com venda de suas filiais ou unidades produtivas de forma separada, alienação em bloco dos bens que integram os estabelecimentos do devedor e a alienação de bens de forma individualizada. Aí vem a grande ideia, né? Vamos vender a empresa como um todo, vamos vender setores na empresa, vamos vender a empresa matriz e filiais de forma separada, vamos definir, né, como iremos proceder esta venda desta empresa. Essa empresa será de porteira fechada, que nós chamamos, né, com tudo que está dentro, e assim, efetivamente, acabamos com ela. Qual é o fruto disso? Aí tem que se ver qual é a melhor decisão a ser tomada, ok? Vai se vender em bloco, vai se vender parte da empresa, vai se vender tudo que está dentro da empresa. A grande ideia é sempre vender a empresa como um todo, né? Efetivamente encerra-se tudo, que se ficar vendendo parte dela, vende-se o maquinário, depois efetivamente vai se vender o mobiliário, depois vai ter que se vender efetivamente a parte do imobilizado na empresa, da estrutura física dela, que aí compreende terreno mais a estrutura física. Será que é a melhor forma? Não sei, isso daí tem que ser visto, né,
pelo administrador aqui, pelo juiz, como se proceder aí à realização desse ativo. É melhor ofertar para uma empresa que trabalha no mesmo segmento que esta outra empresa, né, para ver se ela não tem interesse em comprar a empresa como um todo? Muitas das vezes aqui fazemos uma proposta para uma empresa que trabalhe no mesmo segmento, para ver se efetivamente ela não tem interesse em comprar a empresa como um todo. Né, ó, que é o que eu acabei de mencionar, o termo que eu utilizei, de porteira fechada. Ó. Bens móveis, bens imóveis, compra a empresa na sua totalidade e põe ela para funcionar. Às vezes tem pessoas que têm interesse. Como eu disse para vocês, eu tenho um colega advogado que ele adora comprar postos de gasolina falido, quebrado, estourado mesmo. Isso compreende terreno, né? Efetivamente a estrutura do posto, tem muita coisa que ele aproveita, a estrutura física, e ele adora comprar isso, ele fica atrás, efetivamente, de postos de gasolina. E a atividade fim dele não é, efetivamente, venda de combustível. Contanto que ele compra o posto, dá um talento nesse posto, deixa arrumado, coloca a gasolina a preço de custo para dar movimento no posto de gasolina. Tá? A ideia dele não é essa. A ideia é, efetivamente, revender o posto, ok? E ganhar dinheiro em cima da reforma. Tá? Então, ele compra, ele já tem uma equipe, compra, monta, faz funcionar e faz a alienação deste patrimônio. Tudo bem? Vamos ver aqui se dá para ampliar. Ah, dá para ampliar. Então, vamos lá. Aqui dentro do nosso texto, vem falando efetivamente. Fala, Eliana. Suponhamos que tem uma empresa que ela tem muitos bens e ela entra em processo de falência. Só que ela, antes dela entrar no processo de falência, ela coloca os bens, para não dilapidar, coloca nos terceiros. Pode ocorrer isso? Então, deixa eu ver se eu entendi. Uma empresa tem diversos bens, e o que ela faz antes de falir? Ela coloca os bens no nome de terceiros, para não poder perder os bens. Aí entra com o processo de falência. Tem como rastrear esses bens dela? Sim. A gente já viu que para se desconstituir a personalidade jurídica, né, é quando a gente age com abuso de poder ou desvio de finalidade. 2 requisitos primordiais, né, abuso de poder e desvio de finalidade. Se a empresa colocou efetivamente em nome de terceiros, com o intuito de acarretar aí o que a gente chama de falência frustrada para que não se tenha patrimônio, a gente vai pedir a nulidade deste ato jurídico, né? A nulidade desse ato jurídico, efetivamente, para poder aí ter que o patrimônio seja revertido à massa. Perfeito? Tem como rastrear? Lógico que tem como rastrear, né? Tem muita gente que trabalha nesse sentido. Perfeito? Ver o que efetivamente aconteceu com o patrimônio da empresa. Ou até mesmo chegar no patrimônio dos sócios, tá? Se ele agiu com abuso de poder e desvio de finalidade, esse patrimônio dele, ok, pode ser afetado. Aí é uma análise pormenorizada do processo, de como se deu efetivamente esta falência. Como eu disse lá atrás, a gente muitas das vezes abre-se, tem um período de autofalência. Por que tem esse autofalência? Para não chegar no patrimônio pessoal dos sócios. Essa é a grande ideologia. Ok, mas a gente tem que analisar isso com muito carinho, com muito pormenor. Tudo bem, Eliana? Professor, obrigada. Vamos lá. Sentença declaratória de falência, um quadro resumão do que a gente conversou. Determinação falida da apresentação da relação de credores, prazo 5 dias. Essa relação é publicada no Diário Oficial. Habilitações ou divergência, prazo de 15 dias, né? Porque se apresenta efetivamente as habilitações, vai ter que apresentar o crédito. Precisa ver se tem divergência em relação a isso ou não. Publicação da relação de credores, perfeito?
impugnação, 10 dias, contestação, 5 dias, e manifestação do devedor ou do comitê de credores. A ausência de impugnação, a partir do momento dessa publicação de relação de credores, por que se fala nesta impugnação? Você quer saber o seu crédito, efetivamente, que linha que ele está, né? Perfeito? Eu preciso saber em qual crédito o meu crédito foi encaixado aonde nesse processo de falência. Tá? Preciso saber, preciso ter esta linha, efetivamente, saber o encaixe correto. Então, muitas das vezes eu impugno, eu não concordo se o meu crédito é um crédito quirografário, se ele é um crédito preferencial, na linha de credores, que a gente vai ver esse quadro, aonde eu me encaixo, tá? Porque aqui, olha, vai ser consolidado, né? Consolidação do quadro geral de credores e homologação pelo juiz. Depois que o juiz homologou os créditos, perfeito, aí, efetivamente, não tem o que a gente possa fazer. Então, se você não ficar atento a respeito disso, perfeito, o seu crédito pode ser efetivamente consolidado no lugar errado. Então, isso é de extrema relevância. Além da consolidação no lugar errado, o valor correto dele, tá? E o remédio jurídico desta decisão da consolidação do quadro geral de credores, o remédio jurídico é o agravo de instrumento. Deixa eu tentar voltar aqui. Eita! Para a gente chegar nesta linha. Perfeito? Calma aí, abrir de novo. Eu não consegui voltar lá para diminuir este quadrinho, tá? Então, vamos lá. Os bens objetos da arrecadação são vendidos por leilão, por lances orais. Perfeito? Muitas das vezes eu estou lá na Justiça do Trabalho, né? Tem o leiloeiro berrando lá no corredor. Leilão da máquina de lavar da empresa tal, ok? De repente, trabalha efetivamente com, como é que eu posso dizer? Uma lavanderia, né? Todo momento ele sai lá efetivamente apregoando para quem tem interesse em comprar, tá? Então, são vendidos por leilão, por lances orais, propostas fechadas, numa dessas eu tenho interesse efetivamente em determinada mercadoria, né, ou num lote de mercadoria de determinada empresa, e por pregão, quem der aí o maior lance. Efetuada a venda de todos os bens arrecadados, o administrador judicial deverá apresentar a sua prestação de contas no final de 30 dias. Lógico, vendeu-se, para onde foi esse patrimônio, para onde foi o dinheiro, perfeito, qual o valor arrecadado, eu homologuei aos credores, eu preciso efetivamente ter aí, saber para quem eu vou pagar e quanto eu vou pagar. E após a apresentação do relatório final, o juízo deverá prolatar uma sentença de encerramento do processo falimentar e colocar fim à etapa de arrecadação e venda dos ativos. Nossa Senhora! Não é fácil, hein? A etapa pós-falimentar é considerada a partir da sentença de encerramento do procedimento de falência e estende-se até a sentença de extinção de obrigações do falido. Declaradas as extintas obrigações, a concessão de inabilitação empresarial do devedor, salvo se este foi condenado por crime falimentar. Vejam que, efetivamente, né, o falido, ele pode voltar a exercer outra atividade empresarial? Lógico que sim. Então, às vezes a pessoa abriu o posto de gasolina, não dá certo, mas dá certo com padaria. Ok, ele pode exercer um outro ramo de atividade e dá certo. Perfeito? Essa inabilitação, ok, salvo se ele foi condenado por crime falimentar, aí ele não pode mais exercer atividade empresarial. Então, isso a gente tem que deixar bem claro, né, para a pessoa que efetivamente está num processo de falência, se efetivamente ele não cumprir tudo que o juiz está determinando, e se ele tiver
contra assim, um processo de falência e esse processo de falência for julgado procedente, ele não vai poder mais exercer a atividade empresarial, tá? Que é uma grande problemática para ele. Porque se o cara não sabe fazer outra coisa da vida, ele só pode exercer a atividade empresarial, ele vai estar numa situação extremamente complicada. Nesta última fase, o devedor pode se reabilitar somente 5 anos após a extinção da punibilidade. Vejam que é um prazo extremamente enorme. Você vai ter todo o prazo, efetivamente, do processo falimentar, né? Do processo de crime falimentar. Isso já demora bastante, que caberá recursos aí pelo Ministério Público. Após o trânsito em julgado, após o cumprimento da punibilidade, aí você conta o prazo de 5 anos. A pessoa, para sobreviver durante todo este tempo, ela vai ter que fazer outra coisa da vida. Então, ela vai ter que exercer atividade informal, tá? Então, tem que deixar muito bem claro para quem está efetivamente trabalhando aí com o processo de falência. Tudo bem, meus amigos? Tá todo mundo quieto aí? Vamos lá. Processo de arrecadação. Pedido de restituição em embargos de terceiro, que eu dei até o exemplo do freeze para vocês. Ou a gente pede a restituição, né? Ou entra com embargos de terceiro, dizendo que o bem que foi arrecadado não pertence à massa. Tá? Arrecadou, faz a avaliação, vendas de ativos, conforme artigos 140 e 142 da Lei 11.101. Já vimos que o administrador judicial, desculpem, tem que prestar contas, tá? Aí, decisão de contas prestadas para ver se a conta que ele prestou a respeito desta venda de ativos efetivamente está correta. Ele tem um prazo para apresentar esse relatório final em 30 dias. Encerramento, né, uma sentença de encerramento do processo falimentar. Pedido de extinção das obrigações, ou seja, não devo mais nada para ninguém, porque eu fali, a minha sociedade empresarial faliu, lamento dizer, o risco do negócio é meu, não tenho como mais pagar ninguém, acabou, eu estou declarando extinta minhas obrigações. Publicação de edital ou oposição por credores, prazo de 30 dias, caso eles não concordem com isso, e sentença de extinção das obrigações. Ambos, o recurso cabível a gente já viu que só tem 2 recursos, né? O agravo do instrumento e, efetivamente, a apelação. Por que a apelação aqui? Porque aqui é uma sentença. O agravo do instrumento é quando uma decisão interlocutória, totalmente diferente, não encerra o processo. Aqui a gente está falando de encerramento. Sentença de encerramento do processo falimentar, sentença de extinção das obrigações. Então, o remédio jurídico só pode ser aí a falência. Ok? Tudo bem com isso? Essa parte de arrecadação, eu acho que não tem maiores problemas, né? É arrecadar e efetivamente ver quanto bem vale e tomar os cuidados só para que efetivamente aí não se tenha problemas relacionados a isso. Pessoal, finalizo por aqui. Nesse quadro, é a nossa primeira parte da aula. Alguém tem alguma dúvida em relação a isso? A tudo que foi dito? Ao trabalho, ou coisa nesse sentido? Ou não? Eu não. Não? Professor. Deixa eu só ver se tem alguém aqui, que agora eu vou mudar só a tela. Ah, tem. Fala, Sandra Rinco. Eu queria ver aquela parte, o senhor volta um pouquinho o gráfico lá para nós, o histograma lá? Esse aqui? Esse pedido de restituição de embargos de terceiros ficou meio complicado aqui na minha mente. Me dá uma luz nisso daí, por favor. Tá. Você entendeu o exemplo da empresa de sorvete que eu te falei, do freezer, ou você não entendeu, Sandra? Então, eu entendi em parte. Então, fica a parte do sorvete é o que tem que ser vendido. E o freezer está emprestado, é isso? Ele está incomodado, você entendeu? Tá.
Então, muitas das vezes a empresa quebra e este patrimônio que pertence a uma outra empresa que não tem nada a ver com a massa falida, ele fica aqui apreendido, ok? Ele fica aqui apreendido. Então, eu tenho que restituir esse bem, fazer um pedido de restituição ou entrar com embargos de terceiro. Professor Marcos, não são duas coisas aqui, pedido de restituição, embargos de terceiro? Sim, exatamente isso. Primeiro, eu peço para o juiz para ele me restituir o bem. Só que muitas das vezes, perfeito, o patrimônio não pertence, né, àquela empresa. Então, você vai fazer um pedido de restituição. Se o juiz, por bem, resolver não te devolver, vai te caber um outro remédio jurídico, embargos, que depois cabe recurso desses embargos. Ok? Então, o pedido de restituição, ele é uma petição simples. Excelentíssimo senhor doutor juiz de direito, esse bem pertence a mim, não à empresa. Perfeito? Ok. Me faça a restituição. O juiz te indefere. Aí vai te caber embargos de terceiro, que depois caberá remédio jurídico em relação aos embargos, para você discutir, dizendo que aquele bem não pertence àquela empresa. Tudo bem, Sandra? Tá, então, é mais ou menos assim, a grosso modo, só para eu entender. Embargos de terceiro quer dizer o seguinte, aquilo que está lá eu emprestei para ficar naquela empresa, mas é meu, então eu quero de volta, é isso? Exatamente isso. Tá. E não necessariamente isso. Eu vou te dar um exemplo, inclusive, da OAS. Eu tenho um cliente que ele trabalha com sondagem de solo. E o que aconteceu? Ele levou todo um equipamento, carro, maquinário, trator, um monte de coisa para uma das bases da OAS. Perfeito? E deixou lá. Estava lá. Quando teve a arrecadação dos bens, arrecadaram os bens do cara, o trator, o carro, isso e aquilo. Perfeito? Não estava em consignação, estava sendo utilizado para realizar uma obra. Tá? Esse pessoal trabalha com sondagem de solo. Poxa, os bens do cara ficaram apreendidos. E a lei é clara, entendeu? Por motivo, né, de segurança, é melhor apreender. Então, quando bloqueou, fechou tudo. Ele falou, pô, e meu carro? Meu trator? E minhas coisas? Primeiro foi feito um pedido de restituição, o juiz indeferiu, tá? E depois, efetivamente, entrou-se com embargos de terceiro, para ter a liberação desse patrimônio. Ok? Só que aqui você tem que provar titularidade, você tem que provar propriedade, você tem que estar bem documentado. Caso contrário, você não consegue a liberação deste patrimônio. Fica lá. Fica por conta da massa falida. Perfeito? Então, professor, entendi agora. Por isso que a empresa tem que estar tudo documentado. O que eu mais faço aqui é em relação a esses freezer porque a gente abre em torno aí de 200 postos por mês. Abria, tá? Antes da pandemia, né? As empresas, muita loja de conveniência fechava, lojinha pequena, e efetivamente o freezer ficava lá. E um freezer, para não custar nada, é em torno de 2, 3 mil reais. Perfeito? Dependendo do freezer. Né? Se fechar 20 por mês, o cara tem um prejuízo de 60 mil, entendeu? No final do ano está quase um milhão de reais perdido aí, né? Então, você faz o pedido de restituição ou entra direto com embargos de terceiro. O terceiro, Sandra, é aquele terceiro alide, estranho alide. Eu não pertenço a isso, eu não tenho nada a ver com a massa falida. Eu só estou prestando um serviço para ela. Sim. Perfeito? Obrigada, professora. Agora eu entendi, ficou mais claro, porque eu estava meio preocupada aí com essa parte. É complicado isso, entendeu? Por isso que a gente, a todo momento, nessa linha, você tem que ficar monitorando, né, a empresa para a qual você está prestando serviço. Isso faz parte de uma advocacia preventiva. Porque, do nada, isso acontece, viu, Sandra, do dia para a noite. Sim. A pessoa não vai dizer para você que está falindo. Sim. Ok? Então, do dia para a noite, você não encerra as atividades. Você chega para trabalhar e você põe o equipamento que está aí dentro. Uhum. Isso pode ser tanto um equipamento de grande monta, como um simples tablet, um computador, mas é seu. Sim. Entendeu? Eu quero meu patrimônio. Então você vai pedir a restituição, vai ter que comprovar aqui,
efetivamente a titularidade disso, tá? Sim, porque o que tá falido, isso não pertence à massa, né? A toda aquela parte que está falida. Não pertence à massa, entendeu? Ele não pode ser arrecadado, né? Um bem estranho à massa. No bolo, né? Tá No certo. bolo, ok? Tá bom, professor. Obrigada, viu? E nessa linha, viu, Sandra, tem muita gente que empresta maquinário. Por exemplo, eu acabei de ter aqui uma falência, né, também de uma empresa, essa foi falência mesmo, de uma empresa de segurança, ok? E empresa de segurança usa muito aquele rádio, né, para se comunicar. E tem um nome específico, esqueci agora. O rádio de comunicação, entendeu? E tinha-se 3.000 rádios. 3.000 rádios, que eram locados. Perfeito? E o juiz determinou efetivamente a apreensão de 3.000 rádios. A empresa que locou juntou agora no processo de falência, dizendo assim, esses rádios não pertencem à empresa, pertence a mim, eu loquei para ela, eu não posso ficar nesse prejuízo. Perfeito? A atividade fim da minha empresa é de locação de rádio, entendeu? De rádio de transmissão. Eu quero efetivamente que ele seja restituído à minha empresa. Provou-se a titularidade, mas você imagina, aí você vai ter que ter o número de série de todos os rádios, nota fiscal, vai ter que estar lá no ativo da sua empresa, perfeito? Para você demonstrar para o juiz para ele poder liberar. Caso contrário, ele vai entender que efetivamente pertence à massa e restituir os 3.000 rádios. Até e custa porque caro cada rádio desse, custa caro. Esse caso de rádio aí, né, professor? Às vezes, inclusive, a empresa local não está nem recebendo e ainda vai ficar com esse prejuízo de perder todos esses rádios. Exatamente isso. O colega nosso advogado, né, nosso que eu digo de profissão, entendeu? Ligou e falou, doutor, pelo amor de Deus, você me ajuda aí, você não põe qualquer impugnação nisso, nesse meu pedido de restituição. O senhor concorda, por favor, porque além de eu estar efetivamente sem receber, né, foi a alegação dele, se o juiz me deixar os meus 3.000 rádios para lá, eu vou ter problemas com isso. Eu preciso do meu rádio. Ele falou, não, pelo amor de Deus. Vou tentar te ajudar aí, efetivamente, para que você restitua o mais breve possível. Né? Vou te devolver os seus rádios. Claro. Tudo bem, meus amigos? Pro. Quem fala comigo? É a Carol? Carola. Quando a gente voltar do intervalo, você fala melhor sobre o trabalho? Pode ficar despreocupado. Tá, obrigada. Nada. Vamos tomar um cafezinho, a gente já volta já. Tá? Eu vou até pôr aqui, ó, deixar aqui na tela. Já volto, tá bom, meus amigos?